Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Marcos Siqueira e Maria de Fátima, sou de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso. Santa Freiria é de São José dos Campos, São Paulo. Antônia Marinho é de Queimadas, na Paraíba. Mara é de Manaus, Amazonas. Raimundo Nonato e Kátia são do Rio de Janeiro. Sidney Correia é de Ribeirão Bonito. Ele pede oração pela família, principalmente pelo seu casamento. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença. Te agradecemos por mais esta oportunidade que nos é dada para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, suas dificuldades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade e que permaneçam firmes, confiantes em Ti e que não desanimem na fé, que perseverem. Também todos aqueles que nos escrevem pedindo orações: Nadir Cabral, lá de Colíder, Sidney Correia, de Ribeirão Bonito, especialmente pelo seu casamento. Também Marcos Siqueira e Maria de Fátima, Ana Maria, de Guarapari, Santa Freiria, lá de São José dos Campos, em São Paulo, Antônia Marinha de Queimadas, na Paraíba, e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações. Derrame as Tuas bênçãos, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. É muito gratificante nós termos sempre esta oportunidade de nos encontrarmos estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos com todos vocês que creem que a palavra de Deus ela é eterna, ela não mudou e nem irá mudar. Tudo que está escrito irá se cumprir. As coisas que ainda não se cumpriram irão se cumprir antes de Jesus voltar. E temos na Bíblia alguns temas que são polêmicos, como esse que estudamos essa semana. Às vezes são controversos porque muitas pessoas creem que nós temos uma alma e quando a pessoa morre, essa alma se desprende e vai para algum lugar. Mas essa crença ela não é bíblica. Essa crença ela veio dos gregos. E a cultura grega, que é chamada a cultura helenista, não é, dos gregos, ela influenciou os judeus, além de ter influenciado outras nações. Mas falamos dos judeus porque o povo de Israel foi um povo escolhido e separado por Deus para testemunhar do Deus verdadeiro e viver tudo isso que está em Sua palavra, as bênçãos que eles recebiam, que as nações vissem que eles eram abençoados e pudessem então também conhecer esse Deus verdadeiro e aceitá-lo. A maioria das pessoas no mundo, todas as que já existiram, as que existem hoje, as que irão existir, a maioria não tem a mesma crença que nós, não creem em Deus, creem em outras coisas. E então essa cultura grega, dessa crença de que o ser humano possui uma alma, e inclusive os gregos dizem que o corpo humano é uma prisão para a alma, e quando a pessoa morre, essa alma então ela se liberta, ela sai do corpo, aí sim ela vai, viver a vida dela. Mas enquanto a pessoa está viva, a alma está presa ali. Essa é a crença dos gregos e também de muitas pessoas que hoje creem na imortalidade da alma. Mas conforme nós lemos para vocês essa semana, eu vou ler novamente, eu quero que vocês prestem atenção. Está em Mateus capítulo 10, no verso 28, diz assim: Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então vejam, a alma ela é mortal, ela não é imortal.
E como nós estudamos aqui essa semana, eu não vou repetir todos os versos, porque é apenas um resumo que nós estamos fazendo aqui, mas conforme estudamos aqui essa semana, a pessoa quando morre, ela está dormindo o sono da morte. Nós vimos isso no Antigo Testamento, vimos no Novo Testamento, as passagens bíblicas. Essa doutrina da mortalidade da alma, que a alma morre, é uma doutrina bíblica. Agora, a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. Isso é criação dos seres humanos, porque toda alma que pecar, essa morrerá, é o que diz a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala alma, está falando na pessoa. Quando a pessoa morre, toda pessoa que peca morre. É isso que quer dizer, toda alma que pecar morrerá. Então, todo ser humano é mortal. Não existe uma alma que vai sair e vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Não. E nem vem te perturbar, nem vem te buscar, te puxar. Nada disso. Tudo isso é crença popular. É crença criada pelo homem, especialmente pelos gregos. E influenciou então os judeus. E quando Jesus veio, Jesus então teve que conviver com essa situação. Os discípulos, em várias ocasiões, pensavam que quando Jesus aparecia de repente, pensavam que era um fantasma. Quando Jesus andou sobre as águas para poder ir ao encontro deles, que estavam naquela tempestade, pensavam que era um fantasma. Depois, quando Jesus apareceu entre eles, depois da ressurreição, eles estavam reunidos numa casa, porta fechada, com medo dos judeus. Jesus apareceu no meio deles, pensavam que era um fantasma. Mas toda vez que Jesus apareceu, depois da sua ressurreição, Jesus sempre comeu alguma coisa com eles para provar que não era um fantasma e nem era uma alma que estava ali, era o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus, após a ressurreição, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Não era mais aquele corpo de antes dele morrer. Assim nós também, quando ressuscitarmos na vinda de Jesus, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos e salvos serão transformados também num corpo glorioso. É isso que a palavra de Deus ensina. Então nós vamos estar nos céus, não vai ser almas ali vagando, tocando harpa, sentado na nuvem, não. Nós vamos ser pessoas, seres com corpo glorioso, convivendo como nós convivemos aqui. E as pessoas então dizem que Paulo, ele falou, está em Filipenses capítulo 1, verso 23, que ele queria partir e estar com Cristo. Aí eles querem usar esse verso como a doutrina da imortalidade da alma, partir e estar com Cristo. Mas não era esse o sentido que Paulo falou. Porque quando a pessoa morre, na ressurreição, a primeira coisa que a pessoa vai ver é Jesus. Jesus voltando em glória e majestade. Então é partir e estar com Cristo. Porque os mortos não sabem de nada, pode passar 1000 anos sepultados, é como se tivesse passado 1 segundo, 1 hora, poucos minutos, e então a pessoa fechou o olho, morreu. Quando abriu o olho, Jesus nas nuvens dos céus. É isso que Paulo quis dizer, partir e estar com Cristo. Aí eles usam também aquela parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, versos 19 a 31. Eles dizem então que Jesus ali também falou da imortalidade da alma, não é? O rico que morreu, e aí Lázaro também havia morrido. Não é o Lázaro, o irmão de Maria e Marta, não, era outro Lázaro. E aí um estava no céu, outro estava no inferno. Aí eles começaram a conversar. Mas Jesus usou essa parábola porque essa era a crença daquelas pessoas naquela época. Mas no final, Jesus então diz assim, mesmo que, ainda que Lázaro viesse para falar alguma coisa, vocês não acreditariam. Então vejam, Jesus não falou da imortalidade da alma aqui nessa parábola de Lucas 16, versos 19 a 31, mas Jesus falou algo que eles criam e no final então da parábola, Jesus faz então essa aplicação. Jesus disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então, se as pessoas não estavam acreditando no que Moisés escreveu e também nos que os profetas escreveram,
Então, mesmo que alguém ressuscitasse, mesmo que Lázaro, naquela parábola, né, ressuscitasse, não iria convencer os parentes que não queriam aceitar a Jesus. Então, irmãos, eu quero dizer que nós não deveremos entrar em discussão com pessoas certos assuntos. Isso não é bíblico, entrar em discussão. Se a pessoa quiser estudar a Bíblia, vamos marcar um estudo, vamos começar a estudar passo a passo, sem discussão, sem querer mostrar quem tem a razão, quem tem a verdade. Não. A Bíblia não é para ser discutida, a Bíblia é para ser estudada. Então, nós que cremos na mortalidade da alma, e é aí essa doutrina que tem na Bíblia, todos os versos que lemos aqui essa semana, mostra que a alma morre, a pessoa morre e depois vai ressuscitar quando Jesus voltar. Nós não temos que provar nada a ninguém. A Bíblia por si mesma ela se explica, ela comprova o que nós cremos, e quem é que crê na imortalidade da alma é que tem que provar com um verso bíblico porque eles creem na imortalidade da alma. Então, esses dois exemplos que eu citei aqui, Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo, ou a parábola do rico e Lázaro, isso não prova a imortalidade, pelo contrário. Jesus diz então, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então, irmãos, que nós possamos buscar cada dia mais estudar a Bíblia, buscar a compreensão na palavra de Deus, ter a certeza de que aqueles que morreram, estão no descanso, irão ressuscitar ou para a vida eterna ou para a destruição eterna. Deus é que está julgando, Deus é que sabe e conhece o coração de cada um. Deus sabe se a pessoa foi sincera naquilo que creu, naquilo que viveu. Então nós precisamos colocar a nossa vida dia após dia nas mãos de Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a ter comunhão com Ele, a viver a vontade dEle em nossa vida e que nós estejamos sempre preparados para que, se em algum momento nós formos chamados para o descanso, nós tenhamos a certeza de que também nós estaremos com Cristo quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana e um feliz dia da preparação. Voltaremos no domingo para dar sequência a esta série Grande Conflito. E eu pergunto para você, você pode responder nos comentários do canal Hora Tranquila, alguma vez você já teve contato com o espírito de mortos, como foi o caso de Saul, porque não era o espírito de morto, era Satanás. Você já teve alguma vez essa experiência? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.